Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que não pode faltar na reabilitação de joelho do seu paciente. Eu me chamo Luiz Felipe Matos, fisioterapeuta especialista em fisioterapia músculo-esquelética e vim aqui hoje falar sobre esse tema muito importante de uma forma simples, fácil e resumida sobre o que não pode faltar na reabilitação do seu paciente que sente dor no joelho, o seu paciente pós-operado, o seu paciente que tem artrose, condromalácia patelar, lesão de menisco, ligamento, enfim, a gente vai falar aqui no geral, voltado ao que não pode faltar no geral na reabilitação de joelho do seu paciente, tá? A gente já vai iniciar, deixa eu só enviar essa live aqui para alguns colegas para que a nossa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas, tá? Vamos aqui enviar para algumas pessoas. A gente vai trazer esse tema bem interessante hoje, bem interessante, essa questão das lesões de joelho. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que não pode faltar no tratamento do seu paciente, tá? Então, quando a gente fala em tratamento de joelho, é muito importante a gente salientar as etapas, As etapas, que a gente precisa realizar com todo o paciente, Logo de cara, a partir do momento que existe um paciente, que tem dor no joelho, quando existe uma pessoa que sente dor no joelho e existe um profissional capacitado que pode resolver o problema dessa pessoa, essas pessoas precisam se encontrar, tá? E qual é uma forma, que atualmente, ao meu ver, é a forma mais viável, tanto de um recém-formado, tanto você que já está formado há um pouco mais de tempo, conseguir fazer esse encontro, da pessoa que tem um problema e você que é a solução desse problema, através da rede social. Então, uma coisa que eu falo bastante aqui nas minhas lives, uma coisa que eu falo bastante, uma coisa que eu falo bastante nas aulas, nos cursos, é justamente isso, a questão do posicionamento. Então, tudo começa a partir de um posicionamento. Então, se você quer reabilitar uma pessoa que tem um problema no joelho, que tem uma dor, disfunção no joelho, e você quer, a partir do seu serviço, resolver o problema dessa pessoa, vocês precisam se conectar. Então, uma forma que você pode utilizar para se conectar, com uma ou mais pessoas voltadas a essa questão da reabilitação do joelho é a partir das redes sociais, É você se mostrando, É você falando sobre o seu dia a dia, falando sobre o trabalho referente a esse perfil de paciente. Isso vale, pessoal, não só para paciente com dor no joelho, com problema no joelho, Se você trata coluna, ombro, quadril, enfim, tornozelo, qualquer articulação, esse trabalho ele vai ser benéfico. Então, o que a gente tem que ter, em primeiro plano, em primeiro momento, é justamente isso, é saber que o paciente, a gente precisa gerar esse encontro da pessoa que tem um problema, da pessoa que tem dor no joelho e a pessoa, que no caso é você, fisioterapeuta, que vai resolver o problema dessa pessoa. Então isso a gente consegue a partir de posicionamento. E um modo fácil, barato e que todo mundo tem acesso é a questão da internet, é a questão das mídias sociais. Então, essa questão do outdoor, essa questão do off, do marketing no off, é muito importante, é óbvio, porém, as redes sociais alcançaram uma abrangência gigantesca. Então, hoje, todo mundo, desde o adolescente, da criança até o idoso, tem acesso à rede social, Aí muita gente fala, nossa, mas o meu público maior são de pacientes idosos, só que o idoso geralmente ele não está na rede social, A gente sabe que existe uma parcela de idosos que tem Instagram, WhatsApp e tudo mais, só que se o idoso ele não tem rede social, muito provavelmente alguém que cuida dele, alguém que convive com ele tem rede social e essa pessoa pode te seguir. Então pensa comigo. Então, se você fala sobre um problema X,
um exemplo, dor no joelho, tá ali falando, trazendo conteúdo, trazendo problemas, sintomas, quadro clínico e solução assertiva, e o neto, um exemplo desse idoso, vê isso e sabe que o avô dele, que a avó, tá passando por esse problema, com aquela mesma característica, com aquele mesmo sinal que você está falando, pode ter certeza que ele vai cogitar falar com você. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido, essa questão de não só a pessoa que tem um problema, né, ela pode se conectar com você, mas alguém, né, que está perto dessa pessoa que tem um problema pode fazer essa conexão. Então, a questão da internet, né, é algo assim fantástico. Então, é algo que todo mundo pode utilizar e é um dos pontos que eu realizo aqui na minha mentoria, né, na minha mentoria presencial. É justamente essa questão de mostrar, né, a questão da influência do online através da reabilitação, da captação do cliente. Então, esse é o primeiro ponto, pessoal. Então, quando você quer reabilitar, né, quando a gente traz esse tema, o que não pode faltar na reabilitação do paciente. Então, a partir do momento que você quer reabilitar um paciente, você tem que ter posicionamento, para que essa pessoa consiga te classificar como uma autoridade naquilo e que te procure para resolver o problema dela, que te procure para resolver a demanda dela. E a partir desse momento que a pessoa entra em contato com você, né, entra em contato, faz toda aquela questão do primeiro contato, toda aquela questão de você explicar tudo mais, a gente entra, né, vamos direto ao ponto, a gente entra no primeiro ponto, no primeiro pilar que não pode faltar, né, na reabilitação do seu paciente, que é a escuta ativa. O que seria escuta ativa? Né? Você, fisioterapeuta, né, ou até você que é estudante aí, que já está no estágio, que já tem contato com o paciente, você vai entender muito bem o que eu vou falar agora. A partir do momento que o paciente ele chega para você, chega na sua clínica, chega no seu consultório, né, ele geralmente vai vir cheio de relatos. O paciente ele vai, né, quando você pergunta o que te traz até aqui, né, o que está acontecendo, como podemos te ajudar, o paciente ele vai falar, né, ele vai contar a história. Então tudo se baseia em história. Então o paciente ele vai contar a história do problema dele, a história da dor dele. Então tudo isso, pessoal, você fisioterapeuta tem que ficar atento, porque a partir da história que esse paciente for te contar, né, dentro daquela história, né, pode ter a chave para você resolver o problema dele. Então quando a gente fala em escuta ativa, né, quando a gente fala em escuta ativa, é você justamente escutar o que o paciente fala, ir criando possibilidades clínicas diagnósticas atreladas ao caso dele, e a partir do momento, né, que você tiver uma brecha dentro daquele processo, você vai perguntar ao seu paciente de forma objetiva, você vai conduzindo a entrevista, a anamnese, né, de forma específica. Você, profissional, através da escuta ativa, você vai escutando, anotando, criando hipóteses clínicas, você vai guiar o seu paciente, né, até o destino final, que é a questão de você descobrir o que está causando aquele problema dele e o que você vai fazer para resolver esse problema. Então, a partir do momento, né, que o paciente entra no seu consultório, você já tem que fazer uma leitura dele, né? Então eu costumo falar, eu falo bastante isso na parte de pós-operatório, né? Na avaliação de pós-operatório, que é a questão da avaliação do pós-operatório, né? A avaliação ela começa logo na recepção, né? Mas por que eu falo isso? Porque essa questão da avaliação do pós-operatório começa na recepção, porque você já vai observar como é que esse paciente levanta da cadeira, como esse paciente está sentado, qual a posição que ele está sentado, se ele está ou não com o dispositivo auxiliar, qual o dispositivo auxiliar que ele está utilizando, se ele está ou não descarregando peso. Então olha só o tanto de coisa que eu trouxe aqui, tanto de aspecto que eu trouxe. Então a partir desses aspectos, a partir do momento que você vê ele na recepção, você já vai criando
hipóteses diagnósticas, você vai traçando um perfil desse paciente, você já começa a ter noção do que você vai fazer, né? Qual o caso que você vai encontrar e o que você vai precisar fazer para resolver o problema desse paciente. Isso aí faz sentido para você? Faz sentido para você? Tudo isso que a gente está trazendo, que a gente está falando aqui, essa questão da escuta ativa. Então, o grande protagonista de um consultório, de uma clínica, de um serviço de fisioterapia é o paciente. Então, se você não deixa o paciente falar, se você não deixa o paciente se expressar, se você não deixa o paciente dizer exatamente o que está acontecendo, com as palavras dele, no jeito dele, né? No modo que ele vê toda a coisa, a gente deixa muitas vezes de pegar aquela sacada que pode resolver o problema do paciente rápido, de forma rápida, né? E aí entra aquela questão da avaliação, né? Entra aquela questão da avaliação que é o seguinte, né? Muita gente, principalmente a galera que está saindo da faculdade, tem essa dificuldade, e eu tive também essa dificuldade, né? Tive bastante essa dificuldade de avaliar um paciente no momento que eu estou saindo da faculdade, né? Na faculdade a gente sabe que a gente vê diversos métodos de avaliação, diversos testes, aquela coisa toda, aquele conteúdo denso, vasto, e a gente fica com dúvida, será que no momento que eu der de cara com o meu paciente que tem dor no joelho, né, eu vou ter que realizar tudo isso para chegar a um possível diagnóstico? Vou ter que realizar tudo para ir excluindo? Não, pessoal. Então, qual é a forma de você simplificar e direcionar melhor o seu exame físico? É justamente através desse primeiro pilar, que é a escuta ativa. Então, se você deixa o paciente falar, você deixa o paciente trazer informações, você já vai criando essas hipóteses diagnósticas, clínicas, e a partir do momento que o paciente for para a maca, que você for avaliar, que você for realizar testes ortopédicos específicos, funcionais com esse paciente, você vai direcionar dentro daquilo que o paciente te falou e dentro do quadro clínico, né, que esse paciente apresenta, tá? Então, o primeiro ponto que não pode faltar no processo de reabilitação do seu paciente é a escuta ativa, tá? Show de bola, show de bola, show de bola. Escuta ativa, primeiro ponto. Segundo ponto, avaliação específica, tá? Avaliação específica é o segundo ponto. Nossa, Luiz, mas a avaliação específica não é a mesma coisa da escuta ativa? A escuta ativa é um dos pontos da avaliação específica, tá? Então, a escuta ativa não é 100% da avaliação específica. A escuta ativa, né, para você que me escuta aqui, que você que está me vendo aqui, que está assistindo, nada mais é do que a anamnese, né? Fala, Humberto, prazer ter você aqui, meu irmão. Daqui a 15 dias estamos juntos aí em Salvador, viu? No curso do mestre aí do Felipe Fumê. Show de bola, irmão. Então, a escuta ativa nada mais é do que a anamnese, né? É o momento que você está ali colhendo informações, você está ali ouvindo o paciente. Então, é essa questão aí. Então, a escuta ativa faz parte, né, da avaliação específica. Então, são coisas diferentes. Então, a segunda etapa é a avaliação específica, tá? Qual é o grande objetivo da avaliação específica? O grande objetivo da avaliação específica é você identificar a causa do problema do paciente. Ponto. Entendeu? Ponto. Então, se essa avaliação ela vai durar meia hora, ela vai durar 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, isso aí é o caso do paciente que vai dizer e é a sua expertise frente ao problema do paciente que você vai estar em contato. Aqui na clínica, o que é que a gente faz? O que é que a gente realiza? Vou abrir o jogo para vocês. Sempre que tem uma avaliação, eu sempre oriento a minha secretária a deixar 1h30 só para avaliação. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei qual vai ser o caso do paciente. Tem paciente, principalmente, saindo um pouquinho
do nicho de joelho, tem alguns pacientes de coluna que a gente precisa de 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas com esse paciente na avaliação, tá? Tem paciente que em meia hora a gente mata a charada, a gente resolve o caso. Tem paciente que a gente demora 1 hora e meia, 2 horas. Tem paciente de joelho que a gente demora 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? Então, essa questão de buscar a causa não é algo voltado à receita de bolo, não é algo engessado, né? Não é algo que fala assim, a avaliação sempre é 1 hora, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei qual vai ser o caso que vai passar pela porta ali, né? A avaliação, né, é uma folha em branco, e a partir do momento que você vai escutando o paciente, você vai preenchendo essa folha, tá? A avaliação é uma folha em branco, folha em branco. Então, a partir de cada paciente que vai entrar na sua sala, no seu consultório, você precisa explorar bastante esse momento da avaliação específica, da escuta ativa, porque é isso que vai direcionar toda a sua tomada de decisão e todo o seu tratamento, desde o momento da identificação da causa até a questão do tratamento, tá? Até a questão do tratamento. Então, você precisa, como profissional, fisioterapeuta moderno, justamente elencar esses pontos. Então, a partir do momento que o paciente entra na sua clínica, entra no seu consultório, a avaliação já começa dali, né? E a partir do momento que esse paciente ele começa a falar com você, você passa a identificar, né, se é realmente, se é somente o fator mecânico que está associado ali. A gente sabe muito bem, isso é um dado científico, uma informação científica, que a grande parcela das dores, tem uma grande parcela de pessoas que sentem dores, seja na coluna, dores musculoesqueléticas, né, que podem ter um fator biopsicossocial associado. O que seria o fator biopsicossocial, né? É o famoso fator BPS, ou seja, o biológico, o psicológico e o social podem estar atrelados à dor daquele paciente. Então, a partir do momento, né, que você está ali avaliando o paciente, escutando o paciente, você vai ter noção, a conversa com o paciente vai te nortear. Será que esse paciente ele é um paciente bandeira amarela, que a gente chama, né, que a gente vai precisar talvez abordar esse paciente junto a um outro colega profissional, um psicólogo, algo do tipo? Será que esse paciente é um paciente que tem um fator social prevalente no quadro de dor no joelho dele? Qual é um fator social que eu vejo bastante aqui na clínica em pacientes com dor no joelho? A questão da demanda do trabalho, né? Pacientes que passam muito tempo trabalhando em pé, né? Muito tempo às vezes sentados, né? Então esse fator social, né? Esse fator laboral, esse fator do dia a dia tende a interferir, né, no dia a dia dos nossos pacientes, vai interferir no seu processo de reabilitação, tá? Então, se você não se posiciona, se você não identifica, se você não está ali, 100% focado naquilo, você deixa passar isso. E aí você trata esse paciente 1, 2, 3, 4, 5 sessões, você come bola lá na frente, você fala, pô, era isso. Eu não vi isso antes. Isso já aconteceu. Quando eu estava iniciando a minha carreira, isso já aconteceu algumas vezes. Porque a gente tem alguns casos que a gente tem algumas vezes, principalmente no início, em que a gente vai errar. Isso aí é normal, eu errei bastante, tá? E a gente vai aprendendo, vai polindo, vai elevando, né, os nossos resultados, a gente vai estudando mais, se atentando mais e evoluindo. Isso é o mais importante, tá? E a partir do momento que você identifica o que é que está causando, né? Quais são, quando a gente fala hoje de dor no joelho, de lesões, disfunções do joelho, o que é que pode, quais são as causas mais comuns, né, que estão atreladas à questão da dor no joelho, tá? De disfunção do joelho, desculpe. Primeiro, mobilidade, né? Quando a gente fala em mobilidade, algo que pode estar atrelado a qualquer disfunção do joelho é a questão da mobilidade, déficit de extensão do joelho. É aquele paciente que ele não consegue esticar o joelho, ele não tem a extensão do joelho completa. Deixa eu só ver se eu acho aqui uma foto de um déficit de extensão do joelho, tá?
para mostrar para vocês aqui. Aqui, achei. Cadê? Aqui. Aí, é isso aí. Tá? Então, isso aí chama-se déficit de extensão do joelho, né? Quando um calcanhar, tá vendo a seta vermelha aí? Um calcanhar tá mais alto do que o outro. Isso mostra que o joelho direito não tá totalmente estendido comparado com o esquerdo, né? E, coincidentemente ou não, o joelho que ela tem queixa de dor é o joelho direito, o joelho que o calcanhar está mais alto, o joelho que tem um déficit. Então essa é a causa principal das dores de joelho, né? Cerca de 80% das pessoas que chegam aqui na minha clínica, né, com alguma dor, com alguma disfunção de joelho, tem esse sinal prevalente, tem esse sinal positivo, tem um déficit de extensão, tá? Isso aí é algo eu comento bastante nas mentorias, né, nos nossos cursos presenciais, nas nossas reuniões, né, que a gente tem aí na nossa comunidade, né, no nosso círculo de networking na fisioterapia. É justamente isso, que conforme o tempo vai passando, essa questão do déficit de extensão se torna algo muito comum quando a gente fala em disfunção de joelho. Então eu percebo, né? Fala, Dene, pô, a minha live travou aqui, velho. Você entrou na live gigante, a live deu uma travada, irmão. Grande amigo, grande paciente aí, Dene Araújo, esse cara é fera, velho, top. E aí, continuando, né? Essa questão do déficit de extensão é algo que está presente na grande parcela dos pacientes, na grande maioria dos pacientes, esmagadora. Tá? Acredita. Então, se você que me assiste é fisioterapeuta, é estudante, né, e trata pacientes com dor no joelho, com qualquer disfunção, qualquer lesão pós-operatória, você precisa avaliar a extensão do seu paciente, né? Existem pacientes que a causa dele está ligada a isso aí. O que está causando a dor dele é somente esse déficit de extensão. Nossa, Luiz, mas por quê? Por que esse déficit causa dor? Porque a partir do momento que esse paciente tem um déficit e ele se expõe a atividades, a demandas funcionais, demandas esportivas, esse déficit vai impedir com que ele ative 100% do quadríceps, que é esse músculo da coxa. Então, se ele não ativa 100% do quadríceps, o joelho dele está mais suscetível a desenvolver um quadro de sobrecarga, que é a segunda causa mais comum, né, de dor no joelho. Sobrecarga articular. O que pode causar uma sobrecarga articular? Primeiro, como eu falei anteriormente, o déficit de extensão. Segundo, uma demanda acima do que o seu corpo está apto a absorver. No nosso corpo só existem dois caminhos. Ele tem acesso, tem contato com uma determinada demanda, ou ele vai ter contato com essa demanda, absorver, se adaptar e ficar mais forte, ou ele vai ter contato com aquela demanda, né, não vai absorver, porque vai ser uma demanda muito grande e vai sobrecarregar e consequentemente vai ter dor, tá? Então é basicamente isso. A sobrecarga ela é causada por essas duas vias, tá? E o outro ponto, né, que é muito importante, né, que pode estar atrelado à causa da dor do seu paciente, né, é a questão de algum déficit em alguma articulação adjacente. A gente sabe que quando a gente está avaliando o paciente que tem dor no joelho, tá? Paciente que tem dor no joelho, a gente precisa também avaliar outras articulações. A primeira articulação que a gente precisa avaliar é o tornozelo, tá? A gente sabe muito bem que o déficit de dorsiflexão ele pode implicar especificamente na questão aí da sobrecarga do joelho, né? Principalmente na região anterior, aquela galera aí que faz crossfit, que faz algum esporte que tem muito agachamento, isso aí pode predispor a região anterior do joelho, tá, a um quadro de sobrecarga. Uma outra articulação, né? Uma outra articulação que a gente precisa avaliar é a articulação do quadril, tá? A articulação do quadril, juntamente com a articulação
da coluna, a coluna lombar. Por que o quadril? A gente sabe muito bem que uma musculatura lateral do quadril fraca pode predispor, né, o joelho desse paciente a alguns momentos de menor área de contato, consequentemente maior sobrecarga. Então, a avaliação das articulações adjacentes é de suma importância para a identificação da causa da dor desse paciente. O Humberto perguntou aqui: Luiz, no tornozelo a questão da dorsiflexão pode ser fator de risco? Você pode explanar sobre? Claro que sim, irmão. Vamos falar mais especificamente sobre isso aqui. Sim, pode ser fator de risco, tá? Mas por que pode ser fator de risco? Deixa eu ver como é que eu posso fazer para explicar isso melhor. Vou fazer uma demonstração aqui, não costumo fazer isso não, mas para ficar bem claro, deixa eu ver aqui se você... Vamos virar aqui. Ó, vou fazer em pé aqui, ó, que fica mais fácil para a gente explicar essa questão da dorsiflexão. Então, o movimento de dorsiflexão é esse movimento aqui, ó, que o tornozelo vai para cima. A partir do momento que o seu paciente ele realiza alguma atividade que tem muito agachamento, salto, ele vai precisar desse movimento, tá? Então eu vou demonstrar aqui para você. Então, se o paciente ele faz alguma atividade que ele precise fazer agachamento, quando o paciente ele faz o agachamento, lá no tornozelo vai estar ocorrendo um movimento de dorsiflexão. Então, se esse paciente ele realiza o agachamento e esse tornozelo aqui, ó, tem um déficit de dorsiflexão, o tornozelo está travado, você concorda comigo que quando ele descer e ele precisar de amplitude lá no tornozelo, como esse tornozelo vai estar travado, esse lado aqui, ó, vai acabar descendo mais. Vai acabar sendo mais sobrecarregado, vai acabar sendo mais exigido, porque ele vai soltar mais peso desse lado, ele vai fazer mais movimento desse lado. E isso, ao longo dos dias, semanas, meses, treinos, modalidade de treino, isso vai gerando sobrecarga no joelho, né? Por isso que tem muitos pacientes, né, que chegam com esse sinal de déficit, tá? E sempre a dor no joelho é no lado contralateral do déficit, devido a isso aqui, ó, vou repetir, né? Vamos supor que esse lado aqui, ó, é o lado do déficit, de dorsiflexão. Se o paciente ele agacha, ele está fazendo alguma atividade que tem muito agachamento, quando ele agacha, solicita a dorsiflexão lá do tornozelo, vai chegar a hora que vai travar, porque tem um déficit de dorsiflexão. Então o lado bom vai, ó, descer mais, consequentemente mais sobrecarga, mais exigência, maior demanda e menos capacidade, e aí sobrecarrega. Beleza? Entendido aí, Humberto? Show de bola, hein? Excelente pergunta, meu irmão. Obrigado pela contribuição aí, espero que tenha somado aí, tá? Algo bem interessante essa questão da dorsiflexão, velho. Bem interessante mesmo, eu gostei bastante da sua pergunta aí. Foi bem legal aí pra gente desmistificar essa questão aí e trazer de forma mais clara, né? Pô, irmão, que bom que você entendeu, que ficou tudo claro. Qualquer dúvida, pode perguntar aí, estamos aí para isso aí, tá? E o terceiro e último ponto que não pode faltar na reabilitação do seu paciente é justamente a reabilitação específica, né? A reabilitação específica, especializada para aquele problema daquele paciente, tá? Show de bola, maravilha, tema top, viu, velho? Tem muita coisa na literatura que fala sobre esse tema aí, essa questão do tornozelo e tudo mais. Tem muita coisa boa sobre isso aí, tá? Então, o último ponto que não pode faltar na reabilitação de joelho do seu paciente, tá? É algo voltado à reabilitação especializada. Tem uma coisa que é importante a gente salientar, e infelizmente isso está acontecendo, né? Eu venho vendo isso acontecendo, não que eu me importe,
porque cada um faz o que quer, né? Mas assim, existem uma cadeia de profissionais, alguns profissionais que não são da área de fisioterapia, que fala, meu irmão, Otinho, show de bola, irmão. Existem profissionais que estão, seja bem-vindo, viu, irmão, show de bola. Existem alguns profissionais que estão tomando esse espaço da reabilitação. Então, quando a gente fala em reabilitação, pessoal, a reabilitação, ela é algo, né, que primariamente quem vai realizar é o profissional fisioterapeuta. A partir do momento que esse paciente, a gente já realizou tudo aqui em consultório, a gente encaminha esse paciente para o educador físico, né? Que é o caso do nosso amigo Washington aí, Otinho, que está presente na live, excelente profissional, né? A gente faz esse trabalho de transição, isso é muito importante. Então o trabalho sempre é em conjunto, pessoal, sempre em conjunto. Não existe essa questão de individualidade, de você, não, é em conjunto. Fisioterapeuta com um colega educador físico, fisioterapeuta com um colega nutricionista. Nossa, nutricionista, sim, a gente sabe muito bem que a obesidade é um fator de risco para artrose, é um fator também que, como é que eu posso dizer, pode afetar a evolução de pacientes com dores no joelho, né? A gente precisa trabalhar em conjunto também com os psicólogos, né? Quando necessário. A gente sabe muito bem que tem uma grande parcela de pessoas que tem um fator psicológico atrelado àquela dor dela, né? Então, quando a gente fala em reabilitação, pessoal, não é algo individualizado, né? Que a fisioterapeuta, a gente vai precisar muitas vezes dos nossos colegas, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente aí, né? A gente tem que trabalhar, identificar e saber quando é que a gente vai precisar da ajuda de um outro colega de outra área para estar trazendo e somando, tá? E somando com os nossos pacientes, tá? Porque o foco é a qualidade de vida dos pacientes. Então tem muitas vezes que nós, fisioterapeutas, vamos ter que trabalhar junto com o educador físico, trabalhar junto com o nutricionista, trabalhar junto com o psicólogo. Isso é muito importante já para a gente iniciar. Dentro da reabilitação específica, algo que é muito importante, que não pode faltar, o manejo dos sintomas. Mas o que seria essa questão do manejo de sintomas? O manejo de sintomas nada mais é do que quando o paciente sente dor no joelho. Vou falar de forma bem clara. Quando o paciente sente dor no joelho, você vai diminuir ou zerar a dor dele. Você tem que diminuir ou zerar a dor dele. Por quê? A dor, ela vai gerar inibição artrogênica. Inibição artrogênica impede o ganho de força. E a gente sabe muito bem que o pilar do tratamento da reabilitação do joelho é justamente o ganho de força. Ganho de força muscular do quadríceps. Então, se esse paciente está sentindo dor, ele está num ciclo de dor, ele não vai ganhar força. Ele vai estar ali naquele ciclo vicioso, tal, melhora, piora. Aquela montanha russa. Então a gente precisa quebrar esse ciclo da dor. E como a gente quebra, manejo de sintomas. Nossa, quase não sai. Manejo de sintomas, tá? Manejo de sintomas. E aí, a partir do momento que a gente realiza o manejo de sintomas, relacionando com algumas estratégias biomecânicas, esse paciente ele consegue subir uma escada sem dor. Esse paciente ele consegue caminhar sem dor no joelho. Esse paciente começa a fazer um monte de coisa que ele tinha dor no joelho e que ele não tem mais dor no joelho. E isso vai colaborar com o seu tratamento. Isso vai fazer com que o paciente ele ative mais a musculatura e isso ajude também no ganho de força. Seja algo que colabore no ganho de força, tá? Então, o manejo dos sintomas é algo muito importante nessa fase da reabilitação. Importantíssimo. Sem o manejo dos sintomas, realmente fica difícil da gente evoluir com esses pacientes que têm dor no joelho, né? Alguma lesão, disfunção, até mesmo paciente pós-operado, tá? Então, quais são as estratégias? Inclusive, eu tenho uma aula exclusiva sobre isso, né? Se você ainda não assistiu, só ir lá no nosso feed, rolar lá para baixo, procurar a aula de avaliação específica, acho que é nessa aula, que a gente fala exatamente de forma mais aprofundada sobre as estratégias que a gente utiliza para isso, tá? E o que é que a gente realiza, né?
de cara assim, é a questão do uso da joelheira, do teste da faixinha, né? E os nossos alunos do método de reabilitação funcional, que é o nosso curso online, eles estão tendo aí acesso a 33 aulas. A gente está aí no 4º módulo, né? São 10 módulos, estamos no 4º módulo e já temos disponíveis na nossa plataforma 33 aulas, né? Aulas teóricas e aulas práticas, né? Com muito conteúdo. E um dos módulos a gente fala especificamente, pontualmente, uma aula prática sobre essa questão de manejo de sintomas. Então, os alunos que estão lá no nosso método estão tendo acesso a um conteúdo super exclusivo, a um conteúdo minuciosamente explicado, né? A um conteúdo bem mastigado para ver, aprender e aplicar, tá? Então, se você tem interesse em participar desse método, fique ligado aí que nas próximas semanas, né, a gente vai estar com mais novidades sobre a próxima turma do método de reabilitação funcional. Mas voltando aqui para o tema da nossa live, tá? A questão do manejo de sintomas. Sem manejo de sintomas fica difícil você evoluir com esse paciente, fica difícil você disponibilizar de um resultado positivo para os seus pacientes com dor no joelho. O outro ponto é a questão das articulações adjacentes, né, pessoal? Que a gente já falou aqui, que o Humberto fez uma excelente pergunta aí sobre a questão do tornozelo, que eu demonstrei aí de forma prática aqui na clínica, agora aí na live, né? Então, se você chegou depois e não viu, quando eu deixar essa live salva, adianta um pouquinho que você vai ver a prática aqui sobre a questão das articulações adjacentes do tornozelo, tá? Muito importante também porque se o paciente ele tem um déficit de dorsiflexão do tornozelo e isso é a causa da dor dele, não adianta você estar tratando ali só o joelho dele. Você precisa resolver o problema lá do tornozelo para que isso não seja um fator que repercuta nessa sobrecarga contínua. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, por isso que a gente precisa avaliar. A gente precisa tratar de forma específica na causa que a gente identificou desde lá de cima na questão da avaliação ativa, tá? E, por fim, né, não menos importante, a questão da cadeia de fortalecimento, tá? A questão da cadeia de fortalecimento. O que seria a cadeia de fortalecimento? É você identificar o ponto de partida que você vai realizar com o seu paciente que tem dor no joelho em relação ao fortalecimento. Então, se você está reabilitando um paciente atleta, se você está reabilitando um adulto jovem, se você está reabilitando um paciente adulto sedentário, se você está reabilitando um paciente adulto praticante de atividade física, se você está reabilitando um idoso, se você está reabilitando um adolescente, enfim, todos esses perfis de pacientes eles vão ter um ponto de partida no quesito força muscular, exercício, tá? E a partir disso que você vai, de acordo com a resposta desse paciente, que você vai saber, pô, eu posso evoluir para o exercício unilateral, eu mantenho bilateral, eu posso realizar um exercício isotônico ou eu vou para o isométrico, eu diminuo a carga, aumento a carga, mantenho a carga. Então tudo isso vai do que o paciente ele mostra para você durante os exercícios, durante o trabalho, tá? Eu inicio em cadeia aberta, cadeia fechada. Então tudo isso, pessoal, são pontos importantíssimos na tomada de decisão no último aspecto, que é a questão da reabilitação especializada, tá? Então o paciente ele precisa ter isso, né? Você que é profissional, você precisa dar isso ao seu paciente, você precisa disponibilizar disso para o seu paciente, tá? Então esses são os pontos mais importantes quando a gente fala em reabilitação especializada, tá? Então, dando uma recapitulada no que a gente falou aqui na nossa aula de hoje. Primeiro ponto que não pode faltar na reabilitação do seu paciente com dor no joelho: escuta ativa. A gente precisa escutar os nossos pacientes. Muitas vezes o que o paciente fala pode ser algo que vai matar aí a charada e resolver, fazer com que você resolva o problema do seu paciente de forma simples e fácil, tá?
tá? Segundo ponto, a avaliação específica. A gente precisa, através da escutativa, já ir criando hipóteses diagnósticas para que a gente possa identificar dentro do exame físico, dentro da avaliação, a causa do problema, a causa da dor desse paciente. Tá? E o terceiro ponto, e não menos importante, é a questão da reabilitação especializada, onde dentro da especialização, da reabilitação, você precisa agir em cima da causa que foi identificada lá no fator anterior, que é a fase de avaliação. Então você vai descobrir a causa e vai agir em cima dessa causa. A gente não pode esquecer do manejo de sintomas. A gente tem que diminuir ou zerar a dor desse paciente no dia a dia. Isso aí vai fazer toda a diferença. E é isso aí, pessoal. A gente fica aqui, a gente encerra mais uma live aula, né? Foi um prazer imenso ter todos vocês aqui conosco. Lembrando que essa live vai ficar salva. Na semana que vem a gente não vai estar ao vivo às segundas e quintas, devido a algumas demandas aqui da clínica, tá? Porém, voltaremos na outra semana com as nossas aulas, tá? E com alguns convidados. Então fique ligado e grande abraço e excelente noite a todos.